Muito bem. Então, começamos aí o nosso Intensivão 2022. Hoje é 18 de abril, são 7h35. Essa é a nossa primeira aula do Intensivão. E nessa primeira aula, nós vamos começar a falar sobre a dinâmica do curso. Teremos aí 10 aulas, com 2 horas cada uma, intervalo ali de 10, 15 minutos entre um tempo e outro. Portanto, são 20 horas aula que nós teremos para discutir os assuntos que vão cair no concurso. Hoje eu vou apresentar a dinâmica para vocês, para que vocês entendam e vão chegar no final do intensivão, lá sexta-feira da semana que vem, tendo conhecimento de tudo aquilo que vai cair no concurso. Então, esse é o grande ganho aí do intensivão, certo? A dinâmica, como vai se proceder, na aula de hoje eu vou estar explicando. Pequeno relato aí da minha história, eu sou coronel Romeu de engenharia, me formei em 94 na AMAN, fiz depois o concurso para a ECEM em 2008, passei e cursei a ECEM em 2009 e 2010. Em 2013, eu retornei para a ECEM como instrutor, fiquei 13 e 14. Nesses anos, eu tive a oportunidade de corrigir prova do concurso. Então, naquele ano, foram mais de 1.000 provas, corrigi a prova do concurso. Saindo de lá, eu fui para a 2ª Região Militar, em São Paulo. Chegando lá, tinha uns companheiros lá que iriam fazer a prova do concurso, e como eu estava chegando da ECEM como instrutor, vieram pedir, tirar algumas dúvidas comigo. Dei uma aula para eles de método, eles gostaram muito e falaram: poxa, coronel, eu era major, né? Não, era tenente-coronel. Coronel, o senhor poderia dar umas aulas aí para a gente, criar um curso, né? E aí me veio, naquele ano, meados de 2015, então resolvi abrir o curso, o CR, curso Romeu, para ministrar aula e ajudar o pessoal a passar no concurso. De lá para cá já foram 6 turmas, vocês são a 7ª turma, já foram aprovados 54 alunos, então tem um índice grande de aprovação. A minha dinâmica é pegar poucos alunos e dar bastante atenção, de modo que o curso seja bem eficiente, bem eficaz e que tenha um índice de aprovação alto. Essa que é a minha intenção, realmente ajudar os companheiros a passar no concurso. O intensivão já também é a 7ª vez, 7º ano, e a cada ano eu vou aprimorando. Eu pego o feedback dos alunos e vou aprimorando o curso e adaptando ele e chegando a um formato que esteja sempre voltado ao interesse que vocês precisam, vocês como candidatos aí ao concurso, candidatos a fazer a ECEM, né? Que vocês precisam, na necessidade de vocês. É assim, então, que eu fui adaptando o curso e a cada ano eu evoluo, vai aprimorando, e chegamos no formato atual do intensivão. Online, ao vivo, com 15 dias. É a primeira vez que acontece assim, por uma demanda aí, um feedback dos alunos do ano passado. Eu fiz uma semana ano passado, me pediram mais tempo, então resolvi fazer esse ano 15 dias para o concurso, né, para a preparação para o concurso e esse intensivão, ok? Se tiver alguma dúvida, é aquele que a gente combinou. Clica aí na mãozinha, levanta o braço e tira a dúvida, tá certo? A ideia é ser uma aula descontraída, para a gente estar aqui aprendendo. É matéria história, geografia, geopolítica, e a prova do concurso ela exige raciocínio, análise, reflexão, levantamento de ideias. Não vai cair uma prova simplesmente para citar os fatos, né? No mínimo, você cita o fato e tem que dar um destacando, tem que fazer alguma análise ou colocar uma ideia além daquilo que vocês estudaram e aprenderam nos livros e no material didático. Então, eu acredito que a descontração, vamos dizer assim, né? Uma aula informal, como
espero que seja assim com a gente, para vocês aprenderem, né? A construção do conhecimento se dá assim, com tranquilidade, com uma metodologia. Então, eu criei uma metodologia nesses anos, fruto da minha experiência como candidato, né, como instrutor, e agora como professor do curso preparatório. Então, eu acredito muito nessa questão de construção do conhecimento com tranquilidade, e aqui vocês vão ver, eu vou explicar na dinâmica do curso, que nós vamos subir degraus, né? Quem já está comigo aí há algum tempo, já o Endrigue, o Ricord, né? Gomes Neto, que já vem aí desde o ano passado, perceberam que essa é a minha dinâmica, a gente vai construindo conhecimento aos poucos. Não adianta chegar aqui e derramar um monte de conteúdo, de matéria, que não vai conseguir absorver, não vai conseguir aprender. E lá no momento do concurso, o importante é ter esse conhecimento, principalmente essa capacidade de analisar, de criar ideias, fruto do conhecimento que vocês forem adquirindo aí durante esse tempo de papiro, tá? Então, essa é apenas uma introdução que eu quis fazer do intensivão, de modo que quero combinar isso com vocês. Vamos trabalhar com tranquilidade, com calma. Agora, vocês vão ver que vai exigir, o nome intensivão não é à toa, porque é intensivo o papiro, é preciso o trabalho em equipe de vocês, todo mundo colaborar, isso vai ajudar muito na eficiência aí do curso, né, desse tempo que a gente vai passar aqui estudando. Essas 2 horas é apenas um momento que estamos online para trabalhar em equipe, mas terão tarefas, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer durante o dia todo, né? Fora esse tempo de aula. Tá? Por isso que é intensivão. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a ministrar. Colocar aqui a aula. Bem. Todos estão enxergando? Dá um ok. Estão enxergando a aula aí. É uma tela de PDF. Prefiro o PDF ao PowerPoint. PowerPoint às vezes desconfigura e a gente fica aqui no sanhaço. Bem, então a aula intensivão. Esse é o sumário, vou apresentar o objetivo do intensivão, por que foi criado. O Moodle, né, que é a nossa plataforma lá de ensino à distância, onde tem a sala virtual, e a dinâmica do curso, vou mostrar como que vai rolar todas as atividades que a gente vai fazer. Vou falar um pouco para vocês de como passar no concurso, qual que é o segredo, entre aspas, né, de como passar no concurso. A questão da expressão escrita, como obter o máximo de scores, o memento core, o gerenciamento do tempo e os blocos de estudo e o mapa do conteúdo que eu vou mais à frente mostrar para vocês o que significa isso e como que a gente vai trabalhar esses blocos de estudo, ok? O objetivo do intensivão, então, é preparar vocês, oficiais, para realizar uma excelente solução que proporcione as melhores condições de ser aprovado no processo seletivo ao curso dos Altos Estudos Militares, né? O PSKM, o famoso concurso da ICEM. Então, dar condições para vocês fazerem uma excelente solução, tá? E estejam nas melhores condições de serem aprovados, estarem com um grau alto para serem selecionados e serem colocados lá em cima. O concurso ele é muito concorrido, não basta tirar 4, tem que tirar nota alta para conseguir classificação e ficar e ser aprovado. Então, aqui o intensivão tem esse objetivo, certo? Bem, eu vou apresentar aqui o Moodle e como que vai ser a dinâmica do curso. Todos tiveram acesso aí ao nosso curso, na plataforma Zoom? Quem não teve, lá no grupo tem a Simone é a secretária aqui do curso, ela é minha esposa, ela trabalha comigo, então ela que é essa parte administrativa aí, de se der algum problema de acesso, tá? É tudo com ela, por favor. Então, esse aqui é a nossa sala virtual,
né? É aqui que vai estar todos os papiros e a dinâmica do curso vai acontecer aqui. Existe aqui um painel principal, onde tem os avisos. Por enquanto, não coloquei aviso nenhum. Quando eu coloco aviso aqui, vai chegar um e-mail para vocês, ou vocês, abrindo aqui, podem acessar, tá? Tem aqui a FOG, do PEP e do PSKM. Então, serve aí de balizamento para aquilo que vai cair. Na última aula, eu vou falar, melhor, amanhã, eu vou falar um pouco da FOG, do concurso, principalmente os procedimentos para realizar a prova, tá? Temos aqui, antes disso, a ideia da sala virtual aqui do intensivão é vocês utilizarem somente essa ferramenta e aqui vai estar tudo que vocês precisam para estudar, para pirar, para daqui para frente, nesses próximos 15 dias, estar em condições de fazer a prova. Tá? Então, a ideia é criar um ambiente aqui de papiro e esteja tudo aqui. Temos aqui os baremas das servidões. Esses baremas são fundamentais, é a partir dele que são corrigidas as provas. Então, aqui desmistifica um monte de boato, um monte de história que tem a questão da correção de prova. Tá? Esse baremas é o que baliza a correção da prova. Eu vou apresentar depois alguns detalhes deles. Tá? Pladis, onde tem os assuntos e os objetivos, principalmente, do Pladis, que são fundamentais. O último Pladis aí, o mais atual, é o de 2019. Ok? Modelo de questões resolvidas. Eu resolvi colocar aqui as questões de alunos do ano passado que foram aprovados. Eu até pensei em colocar, deste ano, o pessoal que está fazendo aí, alguns alunos que está excelente, tem condições de passar, mas resolvi colocar do ano passado, tá? Então, comparar e justificar, coloquei aqui uma solução do William Guimarães, que passou. O analisar e apresentar, coloquei aqui do Guaita. Então, coloquei de alunos diferentes, para que vocês tenham exemplos e modelos de parágrafo, de esquematização, de construção, tá, da questão. Um analisar e apresentar aqui do Patusco, e também um comparar e apresentar do Patusco. Então, aqui tem a prova, propriamente dita, aqui melhor, a solução que o aluno apresentou, e aqui a minha correção, é um vídeo. Então, a minha sugestão é que vocês assistam a correção do professor primeiro, e em seguida veja a solução do aluno, tá? Porque tem, evidentemente, tem erros aqui, tem coisas que eu corrijo na correção que eu faço, que é o vídeo. Mas esse aqui é um bom exemplo, tá? São modelos excelentes de questões resolvidas que servem como parâmetro. Esses caras aqui passaram. Então, se vocês fizerem o que eles fizeram, com certeza terão grande chance de ser aprovado, tá? Deixa eu retornar aqui. A questão que é colocada, a correção que todo professor faz, não só eu, mas os outros cursos, ela serve para dar um parâmetro, para vocês realizarem a prova e corrigir. É diferente de uma correção de prova. Quem corrige a prova lá no concurso, o oficial que está lá, não está preocupado em ensinar o cara a escrever o parágrafo. Ele vai pegar o parágrafo e vai dar a quantidade de scores que está prevista ali no barema e que aquele parágrafo mereceu. Tá? Então, não precisa se preocupar tanto nessa questão de como construir o parágrafo. Aqui é um exemplo, serve de parâmetro para vocês. Blocos de estudo. Aqui, você clica. Então, você tem... eu reuni, fruto aí da experiência, eu peguei todas as avaliações de treinamento. Deixa eu abrir aqui que vai ficar melhor. Blocos de estudo. Eu peguei, então, todas as avaliações de treinamento, as ATs, do PEP, peguei também do CPKM, então tem algumas aqui, ó, AF, AR, e juntei em blocos que eu chamo de estudo, que são assuntos comuns, aonde tem grande chance de cair uma questão relacionada a esses blocos de estudo.
E esses blocos de estudo, ele está bloco A, Mundo História, bloco B, Brasil História, C, Mundo Geografia e Brasil Geografia, onde, naturalmente, tem grande chance de cair provas relacionadas a esse tipo de assunto, certo? Só um exemplo, vamos pegar aqui as provas dos últimos 5 anos. Observe, 2017, temos aqui a estratégia da contenção, analisar os antagonismos da OTAN. Então, isso aqui é o quê? Geografia, mundo. Ok? Outro, principais consequências do fluxo de entrada de integrantes na Europa. Geografia, mundo. Vamos ver aqui história. Revolução Russa, história, mundo. América do Sul, mundo. Diplomacia para o Brasil. Diplomacia brasileira. Então, história, Brasil, certo? 2018, geografia, ó, complexos regionais brasileiros. Geografia, Brasil. Estados Unidos, geografia, mundo. Quando eu digo mundo, significa que é além do Brasil, outros países, certo? Aqui, ó, Estados Unidos e China. História. Então, tem aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, mundo. Descolonização da África Equatorial Francesa, mundo. 2019. Então, tem lá, ó, China, mundo. Brasil. Então, eu elaborei blocos de estudo, mundo história, mundo Brasil, geografia mundo, geografia Brasil, que são temas, assuntos que com certeza estarão reunidos e vai sair uma questão daqui, certo? No nosso caso aqui, do concurso 2022, ficou assim elaborado. No bloco A, que é o mundo história, eu criei 2 mapas, reuni assuntos comuns das avaliações de treinamento. Então, ficou Brasil, Estados Unidos e União Soviética. Então, são esses países. Quais assuntos? Qual objeto? Guerras mundiais, Guerra Fria, pensamento estratégico, hegemonia. E quais campos do poder? Político, econômico, militar. Então, se vocês olharem as questões do PEP e do CPKM, vai dar, esse eu chamei de mapa do conteúdo. É o mapa, o direcionamento, o foco que eu tenho que estudar para resolver uma questão que pode cair de mundo história. Percebam que tem Brasil, né? O Brasil sempre está presente, porque pode cair sempre uma questão relacionada a reflexo para o Brasil, consequência para o Brasil, sempre cai nesse sentido, ok? Mapa 2, Brasil, Alemanha, França e Inglaterra. Assunto, pensamento estratégico, estratégia e pensamento militares, nos campos militar, econômico e psicossocial. Reunir aqui nessas questões. O bloco B, Brasil, História. Percebam também que nós vamos estudar os blocos nesta ordem. Então, começa com Brasil, Mundo, História, ou seja, uma visão mais ampla daquilo que aconteceu no passado. Depois a gente vai aproximando. Aproxima para o Brasil, também História, ainda o que está no passado. O mapa 3, nós temos aí Brasil, Portugal, Grã-Bretanha, colônia, nos campos político, econômico, militar e psicossocial. O mapa 4, Brasil, América Latina, Império e República Velha, política, militar e econômica, ok? Aí depois, agora, a gente vai chegando para o tempo atual, que é geografia. Primeiro, mundo, geografia. Um mapa apenas. Eu reuni Brasil, Ásia e Estados Unidos. Ásia, com enfoque China, Japão e Índia. Interesses geopolíticos, as teorias. Defesa do entorno estratégico. Essa é a ênfase. Campo político, econômico e militar. Então, vocês vão ver aqui as questões que estão relacionadas a isso. E, por fim, o bloco D, Brasil, Geografia. Temos o mapa 6, meia dúzia para os artilheiros, com as regiões, a macro-região Centro-Sul, regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com ênfase nos assuntos da população, relevo, estrutura e educação, nos campos econômico e psicossocial. Portanto, esses são os blocos de estudo que nós vamos trabalhar no intensivão. Para cada um desses blocos, como vocês viram, tem os mapas. O que é o mapa? Eu peguei e dividi essas questões em a servidão, quais são as servidões presentes,
vocês viram lá, falar nisso, vocês viram na FOG do concurso, está previsto todas as servidões, analisar, comparar, apresentar e justificar, certo? Então, não temos que abandonar nenhuma delas. Eu, então, dividi, criando um mapa para que a gente possa seguir um caminho de como estudar, onde eu coloco aqui na letra A, nessa coluna, o objeto, o espaço e o tempo. Então, do mapa 1, do bloco A, que está aqui, ó, na segunda folha, que é Brasil, Estados Unidos, União Soviética, guerras mundiais, Guerra Fria, pensamento estratégico e hegemonia, política econômica e militar, eu criei, portanto, como objeto principal de estudo, poder dos Estados Unidos, Primeira, Segunda Guerras Mundiais, Guerra Fria, Guerra do Vietnã e Primeira Guerra do Golfo. Condicionantes, que é as expressões do poder, política econômica e militar, destacando é aquilo que eu tenho que saber, mas possivelmente não vai ser o enfoque principal da questão. Evoluções para a arte da guerra, líderes militares e políticos, participação Estados Unidos, União Soviética e Brasil, e pensamento estratégico de Clausewitz e João Menino. Ok? E o concluindo, que normalmente, né, você analisando ou comparando isso, dando um destaque para tudo isso daqui, tem grande chance de você ter que concluir sobre a influência militar e hegemonia norte-americanas no local da atuação, né? Então, hegemonia, por exemplo, aqui no Vietnã, na Ásia, por exemplo, e contribuições para a evolução da doutrina militar terrestre do Brasil. Possivelmente cairá assuntos, conclusões relacionadas a esse bloco, a esse tema, direcionado para essa conclusão, tá certo? A partir daí, eu fiz uma interseção de todos esses assuntos e criei aqui um mapa onde cada aluno terá aí, então, a oportunidade de levantar as ideias. Então, aqui fica um pouco confuso de entender, depois, quando eu mostrar um ideário, vai ficar mais fácil. Então, aqui, olha, você tem A1, B1, B2, B3, A2. A1 é poder dos Estados Unidos, o B são os 3 campos, né? E o A2 é a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos olhar lá o mapa. Deixa eu voltar aqui no intensivão. Blocos de estudo. Depois eu apresento o restante aqui. Deixa eu entrar no mapa. Vamos entrar aqui, ó. Mapa do conteúdo 1. Não, já peguei. Ideários. Bem. O ideários, eu vou voltar aqui a explicar o caminho. Você tem aqui o ideário do mapa 1, né, que é um documento aqui do Google. Você abre aqui com documentos do Google, ok? E aqui vai estar, então, o mapa, deixa eu abrir, o ideário, melhor, do mapa 1 do bloco A. Então, mundo, história, aqui são os assuntos. Aquela sigla lá significa o seguinte: eu vou colocar ideias relacionadas ao poder político, econômico e militar dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ok? E aí vai. E aí eu fui relacionando, fazendo todas as interseções. Evoluções, parte da guerra, da Primeira Guerra, e aí vai. Né? Com todas as interseções possíveis de relação que pode cair aqui. Por exemplo, líderes militares e políticos do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Líderes militares e políticos do Brasil na Guerra Fria. É evidente que tem assuntos que tem muito poucas ideias, mas é uma ideia que nós vamos levantar. Ok? Então, alguma dúvida em relação aos blocos? Depois eu vou detalhar e entrar mais a fundo. Opa, acabei abrindo aqui. Então, esses são os blocos de estudo, ok? Tem aqui também, no painel principal, o Memento Core. O Memento Core é um memento que eu criei, que ele serve para fazer um checklist da sua prova, da sua solução, daquilo que deve conter a sua solução, de modo que ela fique correta, solução correta e competitiva. Eu fiz aqui para cada um das servidões. Então, apresentar e justificar, na introdução, tem que ter ideia central no primeiro parágrafo, 6 ideias complementares com elementos de coesão, alcançando o esquema 7 ideias,
Eu vou apresentar para vocês ainda hoje o esquema 7 ideias. Ideias listadas sem antecipar parte do desenvolvimento e o parágrafo de ligação. Percebam que aqui tem relacionado assuntos de método, ideia central, de expressão escrita, coesão, e de forma competitiva, esquema 7 ideias. Então, esse checklist, se a sua prova passar por esse checklist, vai estar competitiva, você vai conseguir ser aprovado. No desenvolvimento, aqui do apresentar 14 ideias no mínimo, letras A até a N, ideias coerentes com o objeto da questão e ganchos para o destaque imposto. E aí vai. Amanhã eu vou entrar nos detalhes desse memento core, ok? Aqui, então, tem todos os itens que tem que conter a sua prova. Vamos voltar lá para o painel principal. Aqui está a relação dos alunos, tá? Eu coloquei para balizar o número, aqui, ó, relação dos alunos, para balizar o número que contém lá o mapa do conteúdo, certo? Para realizar aqui. Então, os alunos 1 e 2 vão levantar as ideias lá no Google Docs, relacionado a essa interseção aqui, vamos dizer assim, das ideias, ok? Aqui vai até o 20. O Xavier aí é o 21, né? Então, basta somar 20, viu, Xavier? É cálculo simples para infantaria, não sei, você é de que arma? Comunicações? Muito bem, Rondon. Então vai entender, é fácil. Então é só você pegar o número aqui de aluno e somar 20, tá? Então o seu é esse aqui, ó, tá? 21. Eu coloquei só 20, então os alunos que forem entrando, 22, 23, 24, tem muita gente que pode entrar ainda esse ano, é só somar 20, então já sabe qual é a ideia que você vai apresentar, ok? E o restante é só seguir aí a numeração, ok? Então tá aqui a relação dos alunos, eu fiz em ordem alfabética do nome de guerra. E quem entrar, eu vou acrescentando aqui o número e daqui para baixo, cada aluno que quiser entrar ainda no curso, dá tempo, pode entrar. Aí eu refaço aqui essa lista de alunos. Aqui tem eu peguei lá do site da ICEMA, os inscritos para o concurso, por ordem alfabética e por guarnição, certo? Muito bem. Além desse painel principal, alguém tem alguma dúvida e pergunta dessa parte? Tranquilo? Ok. Então, está dividido aqui em blocos. O primeiro bloco é o curso da aula de hoje, a dinâmica do curso. Então, aqui tem a aula. A aula que eu estou ministrando agora, estou apresentando para vocês. Isso vai ter em todos os outros blocos, certo? E a aula gravada e o podcast. Então, a aula gravada é o vídeo como um todo, e o podcast, se você quiser escutar ele depois, vai estar lá só o áudio para você escutar a aula. Então, essa é a aula de hoje, que é sobre, dinâmica do curso, que é hoje, tá? Amanhã eu vou falar sobre o método, vou detalhar o método, vamos tirar as dúvidas aqui, e a gente chegar a algumas conclusões. A intenção não é tocar horror na cabeça de vocês, tá? Muitos estão fazendo outros cursos. A ideia é tentar dar uma alinhada e indicar aquilo que é importante fazer e utilizar o método para que a prova seja competitiva. E eu dividi nos blocos. Bloco A, 20 e 21 de abril. Bloco B, 22 e 25, né? Não temos aí sábado e domingo. Bloco C, 26 e 27. E o bloco D, 28 e 29, ok? E questões para treinamento. Eu criei um bloco só para isso. Dentro do bloco, nós temos o mapa do conteúdo, que eu já mostrei para vocês, certo? Que lá vai estar as ideias que cada aluno tem que levantar. Portanto, é importante ter um trabalho em equipe, contar aí com a colaboração de todos. Então, cada ideia a ser levantada, deixa eu levantar aqui o mapa. Estão enxergando aí? Deixa eu voltar aqui. Bem, então percebo, cada ideia tem 2 alunos que devem elaborar. Tá? Então, é importante que todos façam de modo a não perder, não deixar de levantar as ideias, certo?
voltando para... Aqui é o nosso bloco. Os baremas. Então, como que eu vou levantar as ideias para fazer os meus ideários dos mapas? Então, eu vou ver qual que é o meu assunto. Aí eu vou pegar os baremas do PEP relacionado àquele assunto, tá? Qual é a questão? Por exemplo, vejamos aqui. Então, a primeira questão é relacionada aos Estados Unidos, né? Como a gente viu. Então, a gente vê aqui, ó, a primeira T de História tem Estados Unidos. Então, dou uma papirada lá no barema da primeira T de História. A R de História está lá também em Estados Unidos. Então, eu dou uma papirada aqui nos papiros, tá? Tá faltando colocar aqui da do CPKI, eu vou colocar amanhã. Então, eu dou uma papirada e vejo também os papiros do Web Aula, que são artigos, uma, duas, no máximo 3 páginas, onde a ECM disponibiliza, indicando o foco do que tem que estudar. Então, o papiro do Web Aula é fundamental. Tem questões que você consegue responder só lendo um artigo do papiro. Então, o que eu fiz? Aqui o bloco A tem a primeira de geografia, e aqui tem o tema principal, né? E os assuntos, ó, do 1 até o 4. Estratégia, fundamentos, tal, assuntos do 5 ao 8. Introdução à geopolítica, do 1 ao 2. Então, a primeira T, se a sua ideia está relacionada à primeira T, você vem aqui, né? Ásia, por exemplo, 23 até o 26. Então, aqui tem todos, por AT, os assuntos, o número dos assuntos que estão naquela prova e que devem estar no EB-Aula. Então, eu clico aqui, acesso o EB-Aula. Então, tem História Militar, História, Geopolítica, Geografia. Aqui é do CPKM. É um documento que eu deixei aqui, mas vocês não precisam ter acesso. Então, vamos ver aqui, por exemplo, Geografia. Cliquei aqui, tem todos os assuntos, tá? Relacionados aos artigos que a ICM colocou no EB-Aula. Então, vamos pegar um aqui, por exemplo, Ásia. Aqui, o 24 Ásia. Então, clicou, tem lá os artigos, certo? Então, oleoduto desejado por Pequim, petróleo e gás do Mar Aral, paisagens e recursos naturais da Ásia Central, o grande jogo centro-asiático. Interessante, vamos abrir. Vamos abrir isso aqui. Visualizar. Então, olha só. Uma folha, 2 folhas, 3. Então, pega o papiro, dá uma lida e tira as ideias principais e coloca lá no ideário dos mapas, ok? Então, eu estou explicando para vocês como estudar, elaborar o ideário. Então, voltando, eu vou ver qual é a minha ideia, ver qual é a ideia do meu mapa, pego o barema do PEP do CPKM, pego as ideias que estão lá e coloco no meu ideário, depois eu pego os papiros do Web Aula, tá? Vou iluminando os artigos, importantíssimo, e aí eu vou elaborar o meu ideário. Cliquei aqui, tá? Vou fazer de novo. Ideários do mapa 1 e 2, acesso ao link, é um documento do Google Docs, cliquei, acessou os ideários do 1 ao 6, vou clicar aqui no 1. Para abrir, não baixa o documento. Então, você clica com o direito, coloca abrir com documentos Google. Então, ele vai criar um documento online, certo? De modo que quem estiver digitando aqui vai estar aparecendo e vai estar online e as ideias vão ser colocadas durante o dia de amanhã. Né? O pessoal vai elaborando e vai colocando aqui, ok? E aí, cada um vai colocando as ideias. Se o companheiro, são 2, né? Cada 2 coloca. Já escreveu aqui algumas ideias, não repete. Vê o que ele escreveu e coloca outras ideias, tá certo? O importante, deixa eu pegar um ideário aqui, é colocar ideias para facilitar a prova, facilitar o estudo melhor. Deixa eu pegar um ideário aqui. Ó. Aqui, por exemplo, ó, tem um ideário do ano passado. Ó, Brasil Geografia, era comunicações tal, A1, B1. Importância,
Então, ó, você coloca manutenção da segurança sobre dados bancários empresariais. Então, uma ideia. Com isso daqui, já dá para o cara papirar e ter condições de ter ideia suficiente para responder a pergunta, certo? Então, são tópicos. Não vai colocar lá um discurso, fazer um copiar e colar de um papiro que você teve. Aí não adianta. O que importa é estar aqui com a ideia, certo? Colocar aqui tópicos, por isso que é um ideário, né? Um conjunto de ideias para facilitar aí, ó, o nosso estudo, tá certo? Ok? Deixa eu voltar aqui. Dúvida, pergunta nessa parte do ideário? Ok. Voltando. Então, nós temos criar, né? Cada um vai ter que fazer, para cada mapa, 2 ideias, tranquilo, tá? Então, e depois nós temos aqui as questões para treinamento. Antes disso, esses dias aqui, ó, no bloco A, nós vamos estudar as ideias relacionadas ao mapa 1 e mapa 2, gerados pelos ideários dos mapas, ok? Nós vamos discutir aqui, mas nós vamos observar as questões para treinamento, ok? Deixa eu abrir ela aqui, já tem uma aberta aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui. Então, voltando. Então, cada um dos mapas, né? O pessoal vai observando, tem lá a distribuição, tem aqui o que cada um tem que levantar. Mapa 2 do bloco A, também tem aqui a distribuição, ok? Segunda folha aqui tem as ATs, para ter um balizamento do que tem que papirar. Mapa 3, então está aqui toda o dissecamento, né? Por que que eu faço isso? Porque as provas do PEP, as questões vão dando pedaços do quebra-cabeça. Quando chegar no concurso, como que é feita a questão? Junta-se esses pedaços do quebra-cabeça e é elaborada uma questão mais ampla, né? De modo que você utilize as ideias que você estudou em cada uma dessas questões aqui, ó, do PEP e do CPKM. Então, eu desmonto o quebra-cabeça, aí eu vou encaixando peças para a gente chegar às conclusões, como que vai ficar essas ideias com as peças encaixadas, certo? E aí a gente vai chegar no final com uma peça grande que é possivelmente uma questão que vai cair no concurso, que é o encaixe em todas essas peças que foram apresentadas no PEP. A questão é assim, ela é ampla, ela pega todas essas ideias, tá? E o quebra-cabeça está montado. Por isso que eu faço assim, o mapa 4, ó, dividir aqui os assuntos, ok? E tem aqui as ideias a serem levantadas. Mapa 5, então bloco A e bloco B são 2 mapas, bloco C tem um mapa, é o 5, ok? E o mapa 6, o bloco D também um mapa, que é Brasil Geografia, certo? Então, quando a gente vai estudando, encaixando essas peças, 2, 3 juntas, e vai gerando ideias, você já vai ter aqui um conhecimento, uma análise dessas interseções. E esse ideário que nós vamos criar aqui em grupo vai facilitar depois, lá na prova, pô, já falei sobre isso, pô, já, por exemplo, fizemos aqui uma análise da macro-região Centro-Sul e o que a condição econômica dessa macro-região contribui para a participação brasileira na economia mundial, por exemplo. Não tem uma questão dessa, mas essas interseções, que é essas peças que eu estou encaixando, nós vamos discutir aqui no intensivão, de modo que a gente vai gerar as ideias para quando você chegar lá no concurso, já vai ter esse raciocínio, a gente já vai ter a ideia já elaborada aqui, tá? No final, nós vamos responder às questões de treinamento. Esse ano eu resolvi fazer menos questões e juntar os assuntos, de modo que é exatamente isso aqui que tem grande chance de cair no concurso, uma questão com essa cara.
uma ou outra condicionante diferente, ou juntando um assunto no outro, ok? Mas aqui está, creio eu, tem grande possibilidade, diria 90%, de cair uma questão com essa cara. Porque aqui está o quebra-cabeça montado. Né? Observa a primeira questão. Ó. Então, eu peguei assim, ó, mapa 1, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Brasil, Alemanha, França e Inglaterra. Então, são os países. Juntei Guerra Mundial, Guerra Fria, pensamento estratégico, hegemonia, pensamento estratégico, estratégia e pensamentos militares. E juntei esses campos do poder. Então, criei questões relacionando tudo isso. Vamos ver a primeira. Analisar as guerras do século XIX, destacando os pensamentos militares de Clausewitz e Jomini, concluindo sobre os impactos para as guerras do século XX. Essa questão aqui eu elaborei olhando o objetivo do Pladis. Você dá uma olhada lá. Vocês dão uma olhada no objetivo do Pladis, está falando exatamente isso. Analisar as guerras do século XX e pede impactos para as guerras do século XXI, século XIX, impactos para o século XX. Tá? Aí eu fui fazendo. Comparar as guerras do século XIX com o século XX, destacando as contribuições para a arte da guerra, concluindo sobre os impactos políticos, econômicos e militares para o século XXI. Então, percebo que é uma questão ampla, aonde cada pecinha dessa daqui, ó, né, lá do mapa, vou pegar o mapa 1, ó, poder dos Estados Unidos, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra do Vietnã. Interessante, se olharem lá o Pladis, ele tem um assunto lá que ele fala que é para analisar a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo, um assunto que fala Guerra Fria, outro assunto Segunda Guerra Mundial e outro assunto Primeira Guerra Mundial. E tem um objetivo lá no final que fala exatamente uma questão dessa daqui, ó. Você olhar as guerras do passado e trazer consequências para as guerras do futuro, né? Tanto em relação ao pensamento militar, os pensamentos militares estratégicos, quanto contribuições para a arte da guerra, quanto para a evolução da doutrina militar terrestre do Brasil. Ok? Então, e aí vai, ó. Apresentar as guerras dos séculos 19, 20 e 21, destacando as contribuições para a evolução da doutrina militar terrestre do Brasil. Vou ler todas aqui só para fechar. Analisar as guerras do século XX, destacando as contribuições para a arte da guerra, concluindo sobre os impactos políticos, econômicos e militares para o século XXI. 6. Justificar o atual arranjo político das potências mundiais, advindos das ações estratégicas dessas potências, destacando os principais pensamentos estratégicos adotados. Apresentar a influência das guerras ocorridas dos séculos 19, 20 e 21 para a atual hegemonia econômica e militar norte-americanas. Então, eu peguei todas essas peças, juntei e criei essas questões. Fazendo o ideário dessas questões, que é o grande objetivo nosso, vocês estarão preparados para fazer o concurso. Ok? Então, voltando, ideários das questões para treinamento. Vou clicar aqui, acesso o link. Vai ter o link aqui, ó, os ideários das 25 questões, ok? Então, vamos clicar um aqui, ó. Lembrando, clica com o direito, abrir com Google Docs, deixa eu ampliar. E aqui está, por exemplo, a primeira questão, analisar, destacando e concluindo. Então, introdução, o aluno que for responsável coloca as ideias aqui, pode colocar quantas quiserem, tá? Aqui é um ideário, não é uma solução de prova. Então, você pode colocar 10, 15, 20 ideias aqui, tá? Eu coloquei aqui só para ter uma ideia. Desenvolvimento, como vocês vão dividir, letra A e letra B, e colocar aqui as ideias, ok? E conclusão. Se por um acaso for dividir de uma maneira e tiver outra opção, coloca aqui. Ou, então, letra A. Né? Então, vamos aqui, por exemplo, ó, analisar as guerras do século XX, 19. Então, eu posso colocar, destacando o pensamento militar de Clausewitz, concluindo sobre os impactos para as guerras do século XX. Então, eu posso dividir em temporal, posso dividir em pensamentos, né? Sem problema. Ok? Opa. Chegou aqui no nosso final do primeiro tempo. Só vou fechar essa parte aqui do nosso
mapa do conteúdo e ideário, aí a gente faz o intervalo. Aí você vai colocando aqui, ó, desenvolvimento, pá, letra A, letra B, conclusão, tá? Vamos pegar aqui o número 7 aqui, que é um apresentar, se eu não me engano. Google Docs. Deixa eu ampliar. Então, aqui, ó, apresentar a influência das guerras, introdução, desenvolvimento. Aí vai colocando, né? Cita e vai colocando algumas ideias para justificar essas citações, tá? Eu fui colocando as letras aqui, pode acrescentar quantas quiser, ok? O objetivo, portanto, voltando para a gente fechar esse tempo, do nosso estudo, nesse dia aqui, 2021, do bloco A, é estudar as questões de treinamento do bloco A, ok? A gente vai ler aqui os ideários que vocês colocarem e vamos discutir, bater papo aqui, se essa é uma boa solução de toda essa análise. Então, voltando aos blocos. Deixa eu ver aqui. Peraí. O bloco A, nós temos 7 perguntas, são 2 dias, então 3 a 4 perguntas no primeiro dia e 3 a 4 perguntas no segundo dia. Então, quarta-feira, a ideia é discutir aqui as 4 primeiras questões para treinamento, ok? Então, a gente vai discutir quarta e quinta, o bloco A. Sexta e segunda, o bloco B, são 7 questões também, certo? C, são 5 questões, que a gente discutir nos próximos dias. E, fechando, quinta e sexta-feira, a gente discute o bloco D, são aqui meia dúzia de questões de geografia, tá? Então, essa é a dinâmica do nosso intensivão. Aqui no final, depois do bloco, ó, distribuição entre os alunos, oficiais alunos, para a confecção dos ideários. Então, percebo que cada um tem que fazer 3 questões, ok? Das 25, cada um faz 3. Então, aqui o aluno 1, por exemplo, vai fazer a questão 1, a questão 11 e a questão 21, tá? Então, tem aqui essa semana e semana inteira, de modo que as 4 primeiras, né, do 1 ao 7, aí do 1 ao 8, é interessante fazer logo, para que lá na quarta-feira a gente consiga discutir pelo menos as 3 primeiras questões do bloco A, tá? Então, aluno 1, 2 e 3, vejamos quem que é o aluno aqui. Aqui. Então, ó, o Alisson, Cleidilson Cruz e o Daniel Vital, interessante que... não, vai até o... Vou voltar. Vai até o 8, né? Até o 8. Duarte, Endrigue, Falcão, Gil. Tem, vamos dizer assim, tem menos tempo, né? O ideal é que vocês já façam aí a primeira, segunda e terceira questões já para quarta-feira, ok? Dúvida, pergunta, pessoal, dessa parte? Como é que é a dinâmica? Resumo. Amanhã tem um método. Vocês têm aí terça-feira o dia todo, quarta-feira o dia todo, para elaborar os ideários, ok? Do mapa e os ideários das questões de treinamento. Para quem esses 4 primeiras questões que vocês têm agora, deem prioridade para a questão de treinamento, que é o que nós vamos discutir. Na quarta-feira, à noite, a gente discute aqui, abre o ideário, troca as ideias, vamos ler as ideias, e quem fez a ideia vai comentar, e todo mundo vai ter oportunidade de comentar. E assim a gente vai construir o conhecimento e estar preparado aí para o concurso, ok? E assim a dinâmica vai na quinta, na sexta e semana que vem também. Ok? Os ideários dos mapas e das questões de treinamento estão livres para fazer, vão fazendo. Tá? Só peço aí que os primeiras questões deem prioridade para que quarta-feira a gente consiga discutir. Tá bom? Os mapas, os ideários dos mapas, eles servem de balizamento para vocês estudarem
e responder as questões de treinamento. Então, é por isso que a gente faz primeiro os ideários dos mapas, que é ali, vamos dizer assim, mais bem focado o assunto, e depois a gente vai para a questão. Então, pega todas essas ideias e vai para uma questão mais ampla. Ok? Dúvida, pergunta? Vamos fazer aí 15 minutos, né? Foi bem densa aí a aula, eu praticamente falei, quer dizer, eu falei a aula toda, então vou fazer aí, no meu são 8h25, 15 minutos, 8h40 a gente volta, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos para o intervalo, então. Depois que eu apresentei aí a dinâmica do curso para vocês, a reação que eu percebi daqui foi que vocês ficaram com o olho desse tamanho, vou ter que fazer um monte de ideário, vou ter que papirar coisa pra caramba, vou ter que ler o Barema, vou ter que ler os artigos do EBAula, né? Olhando como um todo, assusta, mas se você for olhar só a sua parte, então minha sugestão é de estudo para vocês, agora foca a sua parte, pega a sua parte lá do ideário, do mapa, lê o papiro do EBAula, os baremas da sua parte e faz o ideário. Depois vai lá para a questão, qual que é a sua questão? É tal questão, vai lá, né, dá uma papirada e faz o ideário, tá? Não precisa se preocupar com em querer saber tudo. Faz a sua parte. Quando a gente vier para a aula, aqui ao vivo, aí sim, a gente vai discutir todas as questões de treinamento e, naturalmente, todas as ideias que forem levantadas vai estar ali à disposição, tá? No final desse processo todo, vocês vão estar aí com todos os ideários, eu vou consolidar ele, vou deixar disponível um documento já consolidado, e vocês poderão estudar já se preparando para o concurso. Então, até sexta-feira temos aí, de sexta-feira que vem até o concurso, vocês vão ter sábado, domingo, segunda, terça, para papirar, né? A primeira prova é na quarta-feira, na parte da manhã. Depois vocês vão ter quarta, tarde e quinta para papirar. Então, sugiro que usem o ideário para isso. Boa noite, Rebelo. Tá me ouvindo? Não sei se ele me ouviu. Ok, vamos lá, vamos em frente. Ok, tá certo? Então, eu queria mostrar para vocês, antes de passar para o restante da aula, a eficácia dessa metodologia, da gente trabalhar em equipe, criar os ideários, criar as ideias de questões e depois discutir aqui, né? Vamos ver que a discussão na aula é excepcional, porque ela vai gerando outras ideias e você vai chegando a conclusões lógicas. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, a eficácia dessa metodologia de criar ideários e fazer questões de treinamento. Isso aqui é do ano passado. Então, observe, isso aqui é a prova de geografia do ano passado, 2021. A primeira questão era analisar a evolução da União Europeia rumo ao leste europeu, desde 2004 até os dias atuais, nas expressões política e econômica, destacando os impactos sofridos pelo bloco devido à estratégia da Rússia de buscar o maior protagonismo mundial, concluindo sobre os reflexos na área de defesa para o mundo ocidental. Observem cada peça do quebra-cabeça. União Europeia, expressão política, econômica, dias atuais, impactos para o bloco, estratégia da Rússia, protagonismo mundial da Rússia, reflexos para a área de defesa. Então, olha os quebra-cabeças aqui, né, as peças do quebra-cabeça encaixada aqui dando essa questão, né? As peças que foram estudadas no PEP. Olha a segunda questão. Justificar a necessidade atual de uma constante ampliação e modernização das redes de informações no setor de comunicações do Brasil, destacando as ações tomadas pelo Estado brasileiro a partir do ano 2000 para mitigar possíveis ameaças ou vulnerabilidades à segurança nacional. Então, vejam aqui quantas peças do quebra-cabeça. Necessidade de ampliação, modernização, redes de informação, comunicações, Brasil, né?
ações do Estado brasileiro, mitigar possíveis ameaças e vulnerabilidades de segurança nacional. Então, percebam quantas peças do quebra-cabeça, né? Então, essa aqui foi a questão de geografia. Olha aqui o mapa do ano passado, bloco D, mapa 8. A questão está aqui em cima. Ó. Analisar a evolução na Europa e Ásia. Olha só, Europa e Ásia, Rússia. Olha os pedacinhos do quebra-cabeça. Federação Russa, estruturação da União Europeia, econômico e político, olha aqui, ó. Fatores que levaram ao protagonismo regional e mundial, ó. Protagonismo mundial. Interesse estratégico dos cenários regional e internacional. Reflexo para de defesa para o mundo ocidental. Percebam que esse mapa 8 foi bem bacana, né? Olha as ideias que nós levantamos aqui, ó. A4, B1, C1 está relacionado com esses assuntos, onde conseguimos aí, com o levantamento dessas ideias, responder essa questão com tranquilidade, certo? Vamos ver aqui o mapa, o ideário, melhor. Ó, A4B1, estruturas políticas da União Europeia, abordar também o atual grau de integração e tensões internas dos membros. Então, está aqui o ideário. Parlamento, papapá, causas de tensões internas e membros, movimentos separatistas, nacionalistas, ó, vai mostrando a evolução, como que chegou, ó, o Brexit, e aí vai, tá? Levantamos e discutimos essas ideias no intensivão. O ano passado a gente discutiu, ok? Ó, estrutura da União Europeia, tem uma aqui na frente também, ó. Ó, fatores que levaram ao protagonismo regional e mundial da Federação Russa. É exatamente o destacando, ó. Busca por uma política mais eurasianista que foi intensificada no governo Putin. Uma ideia, né? O cara ele vai levar isso para a prova. Intervenções russas em países soberanos, como o caso da Geórgia e Ucrânia. Pô, foda, hein? Isso aqui foi em abril do ano passado, cara. Impressionante, né? Depois veio a guerra, né? Enfim. Então, esse ideário, tá, dos mapas foi extremamente útil para a preparação para o concurso. Olha o mapa 1, agora relacionado aí a questão 2, ó, coloquei aqui, ó, de geografia. Importância da proteção de dados por meio eletrônico, ó. Ampliação e modernização das redes de informações no setor de comunicações. Principais mecanismos para mitigar possibilidades de vazamento de informações dos meios eletrônicos, ó. Ameaças e vulnerabilidades, efeitos do setor de comunicações. Então, a gente discutiu aqui, ó, nesses... Aqui está o mapa, ó. Opa! Aqui é que eu estava rolando. Importância da proteção de dados por meio eletrônico, campo econômico, campo psicossocial, vantagem... Aqui é ensino à distância. Vamos ver o D1 a 1, só para ilustrar. Vamos ver aqui o D1 a 1. Então, está aqui as ideias. Ó. Ó, principais mecanismos para mitigar a possibilidade de vazamento de informações no meio eletrônico. Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, utilização de antivírus. Ó, quantas ideias tinha aqui, né? Para poder aqui, ó, efeitos do setor de comunicações, advindos da proteção de dados no meio eletrônico, necessidade de investimentos em TI, capacitação de recursos humanos, enfim, isso aqui foi o ideário, a gente discutiu no intensivão e ficou o pessoal preparado. Aqui são as questões de treinamento. Então, além do mapa, as questões que eu criei. No ano passado, eu deixei as questões muito separadas. Esse ano, eu juntei e coloquei os assuntos totalmente juntos. Então, olha essa daqui, ó. Analisar o setor de comunicações do Brasil nos campos econômico e político, destacando as ações do governo para a proteção do setor, concluindo sobre os reflexos para a integração e desenvolvimento nacional. Então, ó, setor de comunicações do Brasil, ações do governo, ações tomadas pelo Estado brasileiro, mitigar possíveis vulnerabilidades, reflexos para a integração, ok.
Aqui tinha uma União Europeia também, que era da outra questão, tá? Então, aqui são aqui, ó. Bloco D, como a gente viu lá, né? Ó, à luz da teoria de Mackinder, comparar a Federação Russa com a China nos campos político e econômico, destacando as ações estratégicas desenvolvidas, ó, impactos para o sofrer, né, de buscar o maior protagonismo mundial, concluir sobre os reflexos para a de defesa para o mundo ocidental, ações estratégicas desenvolvidas, concluído sobre protagonismo regional, Federação Russa, teorias clássicas da geopolítica, interesses estratégicos da Rússia, ó, estratégia da Rússia. Então, e tudo isso daqui, eu ainda criei umas questões de treinamento, dessa vez, esse ano, eu deixei tudo junto, tá? Aquelas questões de treinamento, tudo aqui. Então, eu criei aqui só para ficar como se fosse uma cara de... Então, a questão que eu criei, ó, comparar as crises da Primeira Guerra Mundial com a Segunda nos campos político e econômico, destacando as ações estratégicas dos Estados Unidos e Rússia. Então, aqui tem, né, a questão da Rússia. Uma outra questão aqui, essa aqui foi de história. Aqui, ó. Essa aqui está bem alinhada. Analisar a ameaça da guerra cibernética mundial nos campos científico, tecnológico, econômico e militar, destacando as ações de defesa adotadas pelos países. Então, se você jogar para o Brasil, você iria responder. Concluindo sobre os impactos nas soberanias nacionais, né? Ó, vulnerabilidades à segurança nacional. Então, com as ideias respondendo dessa questão, com certeza ia ter grande chance de responder a questão aqui. Ok? Então, aqui apenas para mostrar a eficácia do nosso... Deixa eu voltar aqui. Da nossa metodologia, certo? Voltando, então, agora, apresentei para vocês o Moodle e a dinâmica do curso. Dúvida, pergunta a respeito dessa parte? De como que é a nossa dinâmica do intensivão? Ok. Como passar no concurso? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. O que eu tenho que fazer para passar no concurso? Resposta: apresentar excelente solução dentro do tempo. Óbvio. A questão é como apresentar uma excelente solução e como ser dentro do tempo, tá? Para que seja uma excelente solução, eu tenho que gabaritar a expressão escrita, o que não é uma tarefa difícil, muito fácil, é apenas escrever dentro do que está previsto no barema, coerente, coesão, né? Modo claro, e não errar o português, tá? Então, isso aqui, grande maioria, eu diria que 95% gabarita a expressão escrita. E os que passam, praticamente todos gabaritam, tá? Fruto da minha experiência. Gabaritar o método, também, diria que 95%, até mais, gabarita o método. Ninguém erra. Analisar, por exemplo, todo mundo coloca introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, todo mundo inicia com a ideia central no primeiro parágrafo, né? Desenvolve e depois faz lá o parágrafo de ligação. Então, o método, todo mundo gabarita, ok? Aí que está, obter o máximo de scores dentro do tempo. Isso aqui parece muito óbvio, mas fica uma mística, né? Para passar no concurso é isso aí, gabaritar a expressão escrita e o método, melhor, fazer uma solução, né, dentro do tempo, gabaritando a expressão escrita e método e obter o máximo de scores. Aqui que está a diferença. Vejamos os scores que tem previsto no baremo. Há servidões, analisar e comparar, que normalmente é a primeira questão. Na segunda questão, nós temos o apresentar e justificar, certo? Isso aqui é uma prova. Primeira e segunda questões de geografia, uma prova ela tem. Na expressão escrita, primeira questão, 120 scores, método dessas servidões, 180, conteúdo 300. Um total de 600 scores é o que normalmente vale a primeira questão, 6 pontos. Apresentar, justificar, segunda questão, 80 expressão escrita, 80 método, 240 conteúdo, 400 scores. Uma prova de geografia ou história tem 200 scores expressão escrita, todo mundo praticamente gabarita. Método, 260, todo mundo gabarita. 540 scores de conteúdo.
É aqui que está a grande disputa para obter esses 1.000 scores de uma prova. Soma-se a segunda prova, são 2.000 scores que estão em jogo, ou 1.080, 1.080 scores que está em jogo para quem consegue obter mais esse conteúdo para passar no concurso, ok? Gabaritar a expressão escrita está aqui, coerência, clareza, objetividade, coesão, correção gramatical. Eu vou abordar esses assuntos amanhã, quando eu for falar de método. Tranquilo, é possível gabaritar a expressão escrita. Método. Interpretar, esquematizar e redigir. Essas são as fases da metodologia para resolução de questão. E esses daqui são os parâmetros, aqui, por exemplo, de um analisar destacando, 180 scores. A letra está pequena aqui, mas apenas para vocês terem uma ideia que é tranquilo gabaritar o método, ok? Ganhar essas 180 scores. Aqui está como, então, obter o máximo de scores. Um esquema usual, o que a grande maioria dos cursos ensinam, é, na introdução, 4 parágrafos, 4 a 5 parágrafos. Cada parágrafo significa uma ideia, tá? As ideias são consideradas por parágrafo. Cada parágrafo é uma ideia, essa ideia é valorizada dando o número de scores. Então, pode ser de 1 score até 12, no máximo. Então, o barema do concurso, ele tem dezenas, centenas de ideias. Essas ideias que estão no barema vai ser comparado com a ideia que você escreveu no parágrafo. Dependendo do tamanho do parágrafo, das ideias que você colocou, você vai ganhar uma quantidade de scores para aquele parágrafo, ok? Normalmente, os cursos aí preconizam 4 parágrafos, 5 scores. É um parágrafo pequeno, normalmente introdução, 20 scores. Na primeira questão, né, o analisar ou comparar. No desenvolvimento, na letra A, 5 parágrafos. Vamos colocar aí um parágrafo grande, bastante ideias, que consiga ganhar 10 scores em cada um dos 5, são 50. A conclusão parcial A é um parágrafo, vai ganhar aí uns 5 scores. Ele tem mais ou menos o tamanho do parágrafo aqui da introdução, né, dos parágrafos da introdução. 5 scores no total. Letra B igual, idem, quantidade. Na conclusão, tudo mais ou menos preconizam 5 parágrafos, também é um parágrafo pequeno, 5 scores, diferente do parágrafo do analisar. 25, totalizando, portanto, na primeira questão, 21 parágrafos e 155 scores. É um esquema usual que todo mundo tem feito. A segunda questão, na introdução, 4 parágrafos, 5 scores, é igual aqui, ó, dá 20. E no desenvolvimento, né, pelo que eu vejo aí nos cursos, é de 10 a 14 parágrafos. Vou colocar 14 parágrafos, com 10 scores cada um, totalizando 140. Portanto, num total de 18 scores, 160. Somando a primeira e segunda questões, eu vou ter que redigir 21 mais 18, 39 parágrafos, e vou conseguir obter 315 scores. Isso aqui de conteúdo, ok? 315 de 540. É o que eu consigo obter de scores nesse esquema usual. Agora, um esquema que eu criei, o esquema 7 ideias, que são 7 ideias, 7 parágrafos em cada uma das partes da prova. Para que eu consiga escrever 7 ideias, 7 parágrafos, o parágrafo tem que ser pequeno. Então, tem que ser curto, objetivo. Tá? Naturalmente, esse parágrafo vai ganhar menos scores. Entretanto, por escrever mais parágrafos, você vai ganhar mais scores. Perceba. Na introdução, o parágrafo é o mesmo, são 5 scores que vai ganhar. Então, 7 parágrafos, mais o parágrafo de ligação. Então, 7 mais 1, 8, vezes 5, 40 scores. Na letra A, 7 parágrafos. Aqui é um parágrafo um pouco menor do que o usual, né, que o pessoal tem colocado. Então, eu coloquei menos. Você vai ganhar 8 scores ao invés de 10. Só que no total, vão ser 56. A conclusão parcial A, um parágrafo, 5 ideias, é o habitual. Na letra B, também, 7 parágrafos vezes 8, 56.
conclusão parcial igual. Conclusão, 7 parágrafos. Amanhã eu vou explicar, né, quais serão esses parágrafos. 5 scores cada uma, 35. Totalizando 31 parágrafos, 197 scores. É o máximo que eu vou conseguir, que eu posso obter. Na segunda questão, introdução, 7 ideias, tá? 5 scores, 35, eu esqueci de colocar aqui mais um, tá? Mais um aqui do parágrafo de ligação. Considera o mais um. Mas vamos supor 7 parágrafos. Desenvolvimento, 2 vezes 7, 14. Fiz questão de colocar essa separação aí igual ao outro, tá? Mas para firmar essa ideia do esquema 710, 140. No total, então, de 21 parágrafos, 175 scores. Somando primeiro e segundo questões, vão dar 52 parágrafos, 372 scores. Perceba a diferença e a vantagem do esquema 710. O esquema usual, 39 parágrafos, 315. Esquema 710, 52 parágrafos, ou seja, uma diferença em cada uma das provas de 13 parágrafos e 57 scores a mais. Em uma prova, por prova. Se eu pegar 2 provas, 26 parágrafos a mais, 114 scores a mais. Isso vai resultar, se eu transformar esses scores em grau, em nota final. Então, expressão escrita, usual e 7 ideias, igual, vou gabaritar. Método, também. Conteúdo, 7 ideias eu vou ganhar mais. 372 ao invés de 315. Eu vou tirar 7,75. No 7 ideias, 8,32. Olha a diferença. Isso de história, né? Somei as 2 questões. Geografia, idem. Nota final, que vai somar nota de história e geografia, 8,32. Em compensação, um esquema usual, 7,75. Isso aqui vai dar dezenas de posições na frente. Então, o esquema 7 ideias é uma vantagem competitiva enorme. Aí a pergunta é, como que eu vou escrever 7 ideias em cada parte? Aí nós temos que gerenciar o tempo, tá? Primeira coisa, parágrafo menor, objetivo e encaixar 7 ideias, ok? Eu vou chegar, então, à questão da análise do tempo para ver como que eu vou escrever esse parágrafo. O gerenciamento do tempo. Né? Nós temos 4 horas no total. Eu distribuo, interpretar as 2 questões, uns 10 minutos, eu faço isso, até menos. Esquematizar 2 questões mais 50 minutos, totalizando 1 hora. Essa primeira parte aqui de interpretar e esquematizar as 2 questões. Como que eu faço? Faço primeiro a interpretação de uma e já esquematizo a primeira questão, depois eu faço a segunda. Isso aí a gente vai discutir amanhã, tá? No método. Aí eu começo a redação da primeira questão, 2 horas. Normalmente é o ND análise, né? Analisar e comparar. E depois eu reservo 1 hora para a redação da segunda questão. Qual que é a ordem? Eu redijo primeiro a segunda, depois a primeira. Amanhã a gente discute isso. Estamos aqui falando do tempo, tá? Não da sequência. 1 hora. Então, eu tenho 1 hora para interpretar e esquematizar e 3 horas para redigir, totalizando 4 horas. Tá? Esse é um esquema geral para a gente gerenciar o tempo. Como que eu faço isso na prática? A prova normalmente começa às 8, termina às 8 horas, desculpa, meio-dia, né? Termina meio-dia. Então, 1 hora eu vou reservar para interpretar e esquematizar, ou seja, das 8 às 9. Depois eu vou redigir a primeira questão, que é o analisar ou comparar, 2 horas, das 9 até as 11. E a segunda questão, apresentar ou justificar, das 11 ao meio-dia. Dessa maneira, esses 2 horários que eu tenho que olhar no relógio. 9 horas e 11 horas é o controle, tem que controlar esses horários, certo? Terminei de interpretar e esquematizar, olha o relógio, tem que estar em torno de 9 horas. Terminei de redigir a primeira questão, tem que olhar o relógio, tem que estar em torno de 11 horas, certo? A segunda questão vai terminar lá meio-dia. Então, esses são os 2 horários que eu devo observar para controlar o meu tempo. Agora, o tempo que eu vou
ter que gastar para redigir cada um dos parágrafos. Vocês vão perceber aqui que é viável fazer isso, que é possível. Então, eu peguei o esquema 7 ideias, que tem a quantidade de parágrafos, e vou tentar encaixar dentro do meu tempo. Primeira questão, por exemplo, na introdução, eu vou colocar 7 parágrafos, 7 ideias, mais o parágrafo de ligação, 8 parágrafos. No desenvolvimento, 7 ideias, mais o conclusão parcial, 8 na letra A, replico isso para a letra B, 16 parágrafos, certo? E na conclusão, 7 parágrafos, 7 ideias. Totalizando, somando tudo isso, 31 parágrafos. Já apresentei lá naquele cálculo. Esses 31 parágrafos eu tenho que encaixar dentro de 2 horas, 120 minutos. Então, qual é o tempo que eu tenho que redigir cada parágrafo? 120 minutos, dividido por 31 parágrafos, 3 minutos e 52. 4 minutos cada parágrafo. Treine isso e veja que é viável redigir um parágrafo em 4 minutos. Olhando o seu esquema, vendo a ideia que você colocou, com o treino, né, que vocês já estão bem treinados, vai conseguir redigir um parágrafo da primeira questão em 4 minutos, ok? Lógico, introdução vai gastar menos tempo. Né? Aí você compensa no desenvolvimento, que vai usar um pouco mais de tempo. Mas, em média, 4 minutos por parágrafo. Vejamos a segunda questão. Mesmo raciocínio. 8 na introdução, 14 parágrafos no desenvolvimento. 22 parágrafos, dentro do tempo de 60 minutos, 1 hora. Então, 60 minutos dividido por 22 parágrafos, eu tenho 2 minutos e 43 segundos, ou 3 minutos. Vocês também treinando vão ver que é possível fazer citar, né, no desenvolvimento, um parágrafo em 3 minutos. Ok? Bem, dúvida, pergunta? Amanhã a gente vai discutir em detalhe aí o método do esquema 710. Então, dessa maneira, é possível passar no concurso, porque você vai ganhar o máximo de scores possível dentro do tempo. Então, é possível escrever 7 ideias em cada uma das partes da questão, dentro das 4 horas, ok? Memento Core eu já apresentei para vocês, né? Que é um memento para verificar a solução da prova, tá? Que atende os parâmetros aí do barema e obtém uma vantagem competitiva. Então, está encaixado, o barema está encaixado expressão escrita, método e conteúdo, ok? Blocos de estudo, mapas do conteúdo, já apresentei. É um estudo do conteúdo aí de toda a FOG. Eu integro os assuntos do PEP e do CPKM, como vocês viram. Importantíssimo, trabalho em equipe. Então, todo mundo tem que se comprometer a fazer a sua parte, sua pequena parcela ali, né? Em cada mapa, cada um vai ter que colocar 3 blocos ali de ideias. Isso é tranquilo. Olha lá o barema, pega do barema do PEP. Pega dos artigos, tá? E coloca suas ideias. Pega das suas provas que você já elaborou e coloca suas ideias e depois vai elaborar as ideias de 3 questões, né? Melhor, de 4 questões, pelo menos, que são os 4 blocos, tá? Então, o trabalho em equipe é fundamental, de modo que você fazendo a sua parte, você vai receber as ideias dos outros, se todo mundo fizer, né? Então, você vai fazer uma parte do mapa ali, do ideário do mapa, e você vai receber a contribuição de todo mundo do trabalho em equipe, ok? E o treinamento de questões, que é essas questões que a gente está elaborando e a gente vai discutir aqui, vai treinar, certo? Era isso. A aula de hoje está aberto aí para perguntas de qualquer natureza, eu queria que vocês falassem um pouco aí a respeito dessa nossa metodologia, sobre o intensivão, o que vocês acham? Coronel. Pois não? Eu estou vendo aqui tem 14 alunos, e aí o senhor fez 21 subdivisões. Eu não sei se todos vão participar efetivamente, porque às vezes as pessoas pagam só para, né, ficar na onda mesmo. E para a gente não ser prejudicado depois na formulação dos ideários, aí se eu puder redistribuir isso aí para a gente mandar ver, né, para a gente não ficar prejudicado na formação do ideário depois, né?
Sim, concordo contigo. Teve 2 alunos aqui que me passaram que não poderiam assistir a aula, né, porque estavam numa outra missão, não ia poder assistir a aula e iriam assistir a aula gravada. Então, se a gente somar aqui 14 mais 2, são 16, tá? Talvez 4, mas assim, experiência do ano passado, muitos não assistiam a aula, mas faziam os ideários, ok? Você sugere dividir de que maneira, Alisson? Colocar mais alunos por questão? Posso fazer isso, colocar 3, 4 alunos para cada ideário, né? Só que daí, cada um vai ter que fazer mais partes aí do ideário. É possível, porque aí minimiza essa questão, como você falou, né? Pode ser que alguém não faça. O que vocês acham aí? É isso, Alisson, que você falou? É essa a questão? Como o senhor tem o acesso a todos, né? Aí o senhor teria um retorno efetivo, que aí no meio da semana ali, vendo a situação do militar, às vezes ele está só querendo acompanhar, né? Ali, está no expediente, sei lá, enfim, está numa missão, operação, não sei. E aí, durante a semana, a gente vai, de acordo com a evolução das coisas, qualquer coisa a gente redivide e faz, né, o ideário, né, para quem não puder acompanhar. Ok. Vamos fazer então assim, Alisson? Pois não. Às vezes até, Coronel, pela divisão, às vezes quem não está assistindo está com alguém que está assistindo e vai fazer, né? Aí vai bater certinho, aí vai ficar show. Ok. Vamos fazer assim, então. Vamos deixar, né, essa distribuição. Vamos ver o que acontece. Vamos ver quem está com dificuldade de fazer. Aí a gente redistribui. O curso é flexível. Aqui é um trabalho em equipe. A gente vai fazendo durante... Eu vou deixar essa distribuição. Vamos ver o que acontece amanhã, né? Vou jogar no grupo do WhatsApp quem está com dificuldade de fazer e não tem condições. Aí a gente redistribui, tá? Se for o caso. Se essa distribuição tiver a contento, todo mundo conseguir fazer, ok, excelente. Ok? Mas está gravado aqui, vamos ver o que acontece amanhã. Vou colocar no grupo para todo mundo se comprometer, aí a gente redistribui, sem problema. Excelente ideia aí. Mais alguém? Alguma pergunta? Sugestão? Rebelo, tem alguma dúvida? Senhor, eu não estava no início da aula, então não sei se o senhor falou a respeito do ideário, se vai ser... o senhor vai compartilhar alguma pasta que a gente coloque os ideários, se tem algum prazo para a colocação dos ideários? Sim, boa pergunta. Deixa eu voltar aqui, só para a gente esclarecer aqui para o Rebelo que não participou. Bem, primeira coisa, eu dividi aqui dentro da plataforma, tá? Ensino à distância, o Moodle, tem um painel principal e aqui tem, por blocos, dinâmica do curso, que é hoje, é 18, amanhã eu vou ensinar o método, dia 19. Nos dias 20 e 21, nós vamos estudar o bloco A, ok? Os mapas 1 e 2 do bloco A. Então, aqui, dentro desse bloco, você tem aqui o mapa do conteúdo A e o mapa de conteúdo B. Dentro desses mapas, deixa eu abrir aqui, você tem a distribuição. Então, aqui, ó, o mapa A, né? Você tem o aluno 1 e 2, vai ter que levantar as ideias dessa interseção, ok? E essa interseção está onde? A gente vê nos ideários dos mapas. Então, por exemplo, deixa eu abrir um aqui, ó. Você clica aqui nos ideários, tem um link que é um documento do Google Docs, clicando aqui. Então, tem aqui todos os mapas dos ideários. Então, você vai clicar aqui, ó, ideário do mapa 1, clica com o direito, abrir com documentos Google, de modo que fique um documento online para que todo mundo possa acessar e tem aqui o ideário. Então, fazendo aqui, digitando aqui, certo, o documento, todo mundo que estiver entrando aqui nesse documento vai estar aqui o documento compartilhado, ok? Então, o documento fica aqui compartilhado, ele salva automaticamente o Google e todo mundo vai trabalhar dentro da sua parte. Então, por exemplo, ó, o aluno número 1 vai trabalhar esse daqui
eu já coloquei o ideário, poder político, econômico e militar dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ok? Aqui já tem um cara acessando aqui, ó, o Endrig, ó. O Endrig está online, ó. Tá vendo? Dá para ver quem que está online. Então, se ele digitar, Endrig, faz o favor, digita algo aqui, né, nessa parte aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Olha lá, digita aí qualquer coisa aí. Ó, ele está digitando, tá vendo? Online, eu estou enxergando aqui. Isso todo mundo tendo acesso, vai estar aqui disponível, ele é compartilhado, e aí você vai colocando aqui as ideias. Entendeu aí, Rebelo? Entendi. Ok. Quando que eu tenho que fazer? Quando? Deixa eu voltar. Até quando eu tenho que fazer os mapas e as questões de treinamento? Bem, opa, acabei voltando aqui. Espera aí. Nos dias 20 e 21 de abril, nós vamos discutir o bloco A, ok? Então, os ideários do mapa 1 e 2 devem estar prontos, certo? E, principalmente, as questões de treinamento. Então, nós vamos ler aqui as questões de treinamento e discutir. Quais são as questões de treinamento? Então, é só clicar aqui e vai abrir as questões. Tem aqui também os ideários das questões, tá? Tem o bloco aqui, deixa eu abrir as questões, estão aqui, ó. Então, tem lá o bloco A, questões de treinamento, eu criei. Então, o bloco A tem o mapa 1 e 2, tem as questões que eu criei, juntando todas as ideias, questões que têm grande chance de cair no concurso, como eu apresentei no início da aula, tá? Então, o bloco A, mapas 1 e 2, nós vamos ter 2 dias para discutir, quarta e quinta-feira, conforme está aqui, ó, bloco A, dia 20 e 21. Portanto, as 3 primeiras, vamos colocar aqui, questões, tem que estar pronto no dia 20 de abril, para que a gente possa ter material para discutir aqui, tá? Então, vamos dar prioridade. E assim vai, tá? O bloco A, no dia 21, a gente fecha, o bloco B, dia 22 e 25. Esse bloco tem até mais tempo, né? Que é sexta, sábado, domingo e temos segunda. Mas vocês já podem ir fazendo, tá? De modo que, nesse dia aqui, do bloco C, nós vamos discutir as questões do bloco C, dia 26 e 27. Ok? Vamos ver lá, ó, bloco C, ó. Bloco C tem 5 questões. Então, tem 2 dias para discutir as ideias dessas questões aqui. Ok? Esse é o prazo. Mais alguma dúvida? Beleza. Mais alguém tinha um que levantou o braço, que queria falar? Foi o Ribas? A dúvida era essa, onde eu achava a tabela ali com as questões de cada um. Ah, Mas ok. eu acho que a ideia, a preocupação do Alisson é, de certa forma, acho que é de todos, né? Mas eu acho importante, assim, ela ser a designação do militar, seja com poucas questões, até para a gente poder pegar a opinião de todos, né? E aí realmente discutir aquilo na aula, a gente poder contestar, levantar outra ideia e tal. E se todos fizerem mesmo, né, as suas 2, 3 questões ali, vai nos facilitar que acredito que todos estejam aí estudando em outros grupos, né, tendo seu papel individual, então acaba que o intensivo ele vai ser intensivo naquela hora do dia, e principalmente à noite, quando a gente se reunir aqui para discutir, vai ser bem proveitoso, sem onerar tanto o dia ali do militar. Exatamente. E, Ribas, durante a nossa aula aqui, na discussão da questão, além das ideias que o pessoal colocou, as ideias que forem geradas aqui na aula, eu também vou colocar, entendeu? Eu vou colocar no diário. Em tese, a questão vai ser feita por 2 alunos. Deixa eu abrir de novo aqui Então, aqui, ó, por exemplo, né? Tem aqui a distribuição, ó. No final desse documento é a distribuição para a confecção dos ideários. Então, a questão 1, ó, são 2 alunos. Esses 2 alunos vai ter apenas, vamos dizer assim, ideia de 2. Durante a aula aqui, nós vamos abrir questão 1, nós vamos abrir, vai ter as ideias de cada um dos alunos, cada um vai colocar, vai apresentar aqui as suas ideias,
E na discussão, nós vamos gerar outras ideias. E eu já vou digitando. Eu digito aqui, tá? Então, a gente vai fechar esse ideário no final da aula. Então, vai ter muito mais ideias, ok? Agora, isso que o Alisson levantou e que você também falou aí, Ribas, a questão de colocar as ideias, como o documento é compartilhado, nada impede de o aluno que não está responsável por aquela questão colocar as ideias ali, sem problema. Tá? Aqui apenas eu fiz uma distribuição para que tenha ideias de todas as questões. Mas quem quiser contribuir, fica à vontade. Isso aqui não é rigoroso. Acho que é interessantíssimo a colocação do Ribas, que é justamente a gente procurar. Vocês estão em vários grupos de estudo e tragam as ideias para cá, certo? Pra gente, e a gente vai criar o ideário baseado nesses dois alunos, é o básico, vamos dizer, e aqui na aula a gente vai discutir, levantou mais ideias, eu já vou escrevendo. Tá? Excelente aí colocação. Mais alguém? Mais alguma sugestão aí? Excelente. A ideia é essa mesmo, o curso aqui é flexível e a gente vai adaptando a cada grupo. Tá? No final eu consolido esse ideário, crio um documento lá em PDF e coloco no Moodle e vocês podem imprimir para depois ir papirando para o concurso, certo? É até mais fácil, não precisa ficar abrindo o Google Docs, acessar. Então, eu já consolido no PDF no final da aula, tá? Então, o que a gente fechou naquela aula, eu já vou consolidar e aí ponho disponível no Moodle e ali fica o papiro para vocês estudarem e se preparar para o concurso, ok? Excelente sugestão. Mais alguém quer colocar aí? Tem alguma questão? Quem puder e quiser chamar outros companheiros para participar aqui do intensivão, por favor, fique à vontade. Quanto mais gente participar aqui, melhor para gerar ideias, para colocar, para contribuir aqui para o nosso ideário, ok? E a cada um que vocês indicam, a gente dá um cashback aí de 10%. Então, lá no final, cada um que vocês indicarem, 10% a gente devolve. Se indicarem 10, vão receber todo o dinheiro de volta, certo? 100% vocês receberem de volta. Eu só peço que, quando indicarem, e o oficial aqui se matricular, manda uma mensagem lá para a Simone, indiquei o fulano de tal, aí você vai ganhar 10% e quem está entrando também ganha 10%. Tá? A Simone está com esse controle e no final, que terminar o intensivão, ela vai ver quem tem direito ao cashback e a gente devolve 10% para cada um dos companheiros aí que forem indicados, tá bom? Dúvida, pergunta? Então, essa primeira aula é natural, todo mundo aí não tá meio apreensivo. Então, eu sugiro para vocês, amanhã, já comecem a fazer os ideários, aproveitem a terça-feira o dia todo, e vão bem metódicos mesmo, bem objetivo. Pega o seu mapa, vê qual que é a ideia que você tem que colocar, consulta os baremas primeiro, então ilumina nos baremas e já vai digitando no Google Docs, depois entra nos artigos do EBAula, qual que é o seu artigo? Você consulta lá, né? Abre o seu artigo, o artigo é 2, 3 páginas, e o artigo é fundamental, hein? É fundamental para o concurso. Aí vê quais as ideias principais, já coloca no ideário, tá? Aí depois faz isso nos seus mapas, dando prioridade, né, para o mapa 1 e para o mapa 2, que é para a gente poder discutir na quarta-feira. E aí vai para a sua questão. Então, pega lá, se a sua questão não está relacionada com o mapa 1 ou o mapa 2, vê qual que é o mapa que está ali, mapa 5. Já entra lá, vê se tem alguma ideia já do companheiro que já colocou. Hoje tem um do Google Doc aqui que já tem. Né? Aí pega essas ideias, já vai colocando, tá certo? Na sua questão. Se não tiverem tempo de fazer tudo isso, terça e quarta-feira, de modo que as 3 primeiras questões vamos colocar 4, vai. As 4 primeiras questões do bloco A não esteja pronto, dê prioridade para as questões para treinamento, ok? Nós vamos aqui discutir questões para treinamento. Os ideários do mapa é apenas para balizar o estudo de vocês, para aprofundar o estudo de vocês. Não temos tempo aqui, em 2 horas não dá para discutir todas as ideias do mapa e
e das questões de treinamento. Então, eu dou prioridade para a discussão da questão de treinamento, que leva aqui, gera bastante ideias, né? Porque é essa interseção entre um assunto e outro. Ok? É isso aí, pessoal. Pergunta, dúvida, podemos encerrar então? Estou à disposição no grupo. Quem não conseguir acessar o Google Docs, manda uma mensagem no grupo ou diretamente para a Simone, é até mais interessante, porque ela está disponível para isso. Aí ela coloca o e-mail lá de vocês para darem acesso, certo? Tragam ideias dos grupos que vocês estão estudando aí, é fundamental. E assim a gente vai construir, eu tenho certeza que vocês chegarão no concurso muito bem preparados em termos de conteúdo, para responder aí as 4 questões que estarão lá no concurso. Ok? Boa noite, bons estudos. Amanhã a gente se encontra e eu vou falar um pouco sobre o método às 19h30. Até lá, agora a gente pode prestar continência paisano, né? Boa noite, pessoal. Grande abraço aí.